Amigos queridos, bom dia. Que Jesus nos abençoe, trazendo aos nossos corações a harmonia, a compreensão e a paz. Iniciamos hoje o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a verdadeira desgraça. Todos falam de desgraça, todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam, e que a verdadeira desgraça não é, de forma alguma, a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que queria se vestir de púrpura e com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está na consequência de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grandes contrariedade e acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça? Para que julgar um fato é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo a sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vegetação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai vós que chorais, temeis vós que gargalhais, porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurada pela vossa cegueira. Então, vos comportareis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem alegria nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contando que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo da batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, conquanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delfino de Girardin, Paris, 1861. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando nosso Mestre o amparo, o esclarecimento, a fim de que nós possamos incorporar uma nova ideia em nossa estrutura mental, procurando entender que a nossa reencarnação é um processo de aprendizagem, de reajustes com as leis divinas,
mas desejamos sairmos dela vitoriosos. Ó Jesus, compadeça de todos nós, dai-nos força e coragem e amparai aqueles que sofrem, Jesus. Visitai os familiares queridos, para que eles sejam nesse momento enlaçados pelo seu amor. Fortalecei todos os nossos irmãos que ora se encontram em dor nos hospitais, que a bondade e a sua misericórdia se faça presente junto deles, amparando, intuindo os médicos, enfermeiros, para que todos possam, Jesus, serem graciados com seu amor. E é assim, Jesus, que iniciamos o nosso evangelho desta manhã, na certeza do amparo amigo que jamais nos faltou. Obrigado, Jesus, se conosco, Senhor, que assim seja. Meus queridos amigos, essa questão desse capítulo, a verdadeira desgraça, já é para mim um nome pesado, difícil, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida está tão ruim, mas é porque nós não reconhecemos a grande oportunidade que Jesus tem nos dado pela reencarnação. E muitas vezes aquilo que nos traz mal-estar, que nós chamamos de verdadeira desgraça, é apenas o que nós olhamos no campo material. Quando nós percebemos as dificuldades financeiras, as dificuldades do lar, um credor que nos ameaça, o berço vazio, sem o anjo que nele sorria, como nos diz o Evangelho, as lágrimas do desencarne de um ente querido, nós precisamos ver que tudo isso que nós sentimos, às vezes, o coração despedaçado, na angústia da traição, do desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e com dificuldade escondemos tudo aquilo que nós temos atrás da nossa própria vaidade. E isso é uma linguagem humana dessa desgraça, porque, na verdade, nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E aqueles que não veem nada além dessa vida presente, eles sentem-se desgraçados, sentem desamparados e repetem tantas vezes que para ele nada dá certo. Mas nós observamos que a verdadeira desgraça está na consequência dos fatos, mais do que do próprio fato. E as consequências, elas geram para nós esse desconforto. Nós esquecemos do nosso passado, esquecemos que nós somos o espírito que trazemos e contraímos muitas dívidas com as leis de Deus. E é preciso que a gente reconheça que nesta oportunidade as dificuldades materiais nos fazem aproximar mais de Deus. E quantas vezes a gente pode ver na própria natureza quantas tempestades trazendo para tantos irmãos, mas melhorando a psicosfera, a atmosfera, purificando o ar, tirando esses miasmas, para que a gente tenha uma respiração, um momento mais suave em nossa vida. Então, nós percebemos que aquilo que nós chamamos ainda de desgraça ou não compreendemos ainda é porque os nossos olhos estão sempre voltados apenas para as questões materiais. E nós vamos ver então que muito de nós precisamos entender que todos nós estamos no mundo para melhorar, para aperfeiçoar. E é muito importante que a gente tenha um olhar mais otimista por tudo isso que a vida tem nos oferecido. E muitas vezes nós não prestamos atenção de que, quando toda a nossa análise é feita com o olhar do homem, nós não transcendemos. Nós não lembramos que nós estamos aqui por bondade de Deus para que a gente possa purificar, reajustar, que nós possamos acertar com a nossa visão tão curta em relação à vida. Então, para uns, tudo isso que não lhe agrada, que traz dificuldade, é uma desgraça.
Mas a desgraça, nos diz aqui, é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar as consciências, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. Que adianta, meus amigos, nós termos tantas alegrias, tantas coisas com as nossas famas, com a fama, com os títulos, com aqueles que estão junto de nós e muitas vezes nos levam a situações de mais vaidade. Nós precisamos ver a consequência dos nossos atos. E toda essa fama, toda essa alegria de hoje, ela não permanecerá conosco. E é preciso que a gente possa perceber que a desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Então, muitas vezes nós vivemos numa situação que nós não aceitamos as nossas dores, as nossas lutas, e é preciso que a gente possa estar consciente de que esse período na Terra ele é muito passageiro. E nós precisamos entender que a Deus, ele não engana. E ninguém pode fugir aquilo que nós assumimos como compromissos de acertar com a lei antes de nossa reencarnação. E as provas credoras são as mais impiedosas e que muitas vezes nos traz esse momento de tristeza e de infelicidade. E nós não saímos disso, nós ficamos sempre repetindo isso. É preciso que a gente olhe para o nosso lado e vejamos quantas pessoas não têm o que temos, não têm um teto, não têm um abrigo, não têm uma família, e eles estão otimistas, sempre com esse pensamento da humildade de que vão conseguir melhorar. Todos nós precisamos mergulhar em nós mesmos. Somos capazes de perceber nosso orgulho, nossa inveja. Isso tudo é o que nós chamamos de uma desgraça. Por quê? Porque nós não reconhecemos que a reencarnação é uma oportunidade que temos para reorganizar esses pensamentos e esses sentimentos. E o Espiritismo, ele vem nos esclarecer e coloca para nós, na nossa caminhada, a verdade. Por isso, Jesus disse que ninguém chegaria ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é a verdade, são as leis. Então, muitas vezes, nós vivemos como cegos, cegos conduzindo outros cegos. Então, nós precisamos perceber que o mais importante de tudo é compreender as nossas dores, nossas lutas, enquanto estamos aqui no mundo. A Terra ainda é um mundo de provas e expiação, mas com a luz do Evangelho em nossos corações, nós temos força para vencer as nossas dificuldades. Nós temos irmãos que estendem as mãos sobre nós, tanto encarnados quanto desencarnados. A verdade nos liberta dessas algemas que carregamos dentro de nós, que nos aprisionam, meus irmãos. Procure a prática do bem, viver a caridade, e você vai ver que pessoas que caminham conosco, que têm muito menos que nós, mas não têm a ambição do poder, não têm a ambição do orgulho, da vaidade, do ter. Eles são simples e são muito mais felizes do que nós. Não é o luxo, não é a casa, não é o ter. Nada disso nos trará a harmonia íntima dos nossos sentimentos. E o Evangelho nos fala para nós comportarmos como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados. Todas as lutas que hoje nós estamos vivendo é para melhorar. E nós temos força para vencer. Com o Evangelho no coração, no pensamento, nós conseguiremos sobrepujar todas as nossas dores. Porque as dores só serão corrigidas
quando nós percebermos que nós estamos sob o amparo de Deus. Ninguém está desamparado. E aquele que tem fé, ele prossegue. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ele nos traz bom ânimo. E são nas dificuldades que nós nos aproximamos uns dos outros. São nas dificuldades que nós buscamos Jesus. Que nós somos cercados por tantas vibrações que, se nossos olhos não veem, nós somos capazes de sentir. E é por isso que nós vamos ver que todos aqueles que alimentam da fé, eles caminham. E é aquilo que o apóstolo Paulo falou: mesmo que meus pés estejam sangrando, mesmo que meus joelhos estejam desconjuntados, mas se eu tiver fé, se eu tiver caridade, eu conseguirei vencer as minhas lutas. Amigos, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque eles serão consolados. Jamais estamos sozinhos. Procure sempre o abrigo do Evangelho no seu lar. Procure se sustentar na fé, para que nós possamos compreender que a fé é que move a nossa vontade. É a fé que faz com que a gente compreenda que todas as nossas dores estão sob o olhar de Jesus. E o Evangelho nos fala de uma forma tão bela que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contando que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Meu irmão, nossa reencarnação é muito curta, temporária. Lute para que você compreenda que ninguém está sozinho. Todos nós estamos tutelados por Jesus. Muitas vezes nossas dores, nossas incompreensões é gerada ainda pela nossa vaidade, porque para nós tudo tem que acontecer do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos, mas não é assim. A vida dá muitas voltas e nesta oportunidade que ora estamos tendo sobre a luz amorosa da doutrina espírita, vamos ajustar enquanto estamos a caminho, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, sintamos fortalecidos e amparados pelo amor de Jesus. Nós convidamos a todos neste instante a elevar o seu pensamento até Jesus, para que possamos receber o passe, essa transfusão de energias que nos sustentam, que nos traz força e coragem. Senhor, abençoe-nos, Mestre. Traga no laboratório divino todo esse manancial de luz, energia, fluidos que vão nos sustentar. Na confiança do seu amor, Jesus, nós pedimos também para fluidificar a nossa água, colocando nela o medicamento que tanto necessitamos. Mestre Senhor, ampare todos aqueles que sofrem, que as nossas preces possam buscar aqueles irmãos que necessitam do nosso carinho, das nossas vibrações. Sustentai-os, Jesus, para que eles possam compreender que as lutas de cada dia nos fazem ser melhor. E assim, cheios de alegria, é que nós desejamos a todos os nossos irmãos muita paz em seu coração, que sintam-se agasalhados e amparados pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.